Se você prestar bastante atenção, você vai notar que poucas igrejas, pouquíssimas pessoas pregam a respeito dos profetas menores. Você quer ver uma grande confusão? É o pregador, o ministro, a pessoa que está ali ministrando a palavra, ela dizer: olha, abra sua Bíblia em Sofonias, abra sua Bíblia em Obadias, abra sua Bíblia em Miqueias. Você vai perceber que a maior parte dos cristãos que estão participando dessa reunião, eles vão ter dificuldades até de encontrar os livros dos profetas menores. E eles não são profetas menores por causa de sua importância, mas sim são profetas menores por causa do pouco conteúdo registrado. E por que eu estou falando sobre isso? Porque nós vamos entrar em um período em que as testemunhas do Senhor vão falar muito a respeito dos profetas. Por quê, queridos? Porque os profetas, eles falam mais a respeito da igreja, a respeito do final dos tempos, muito mais a respeito do tempo em que Jesus Cristo estará reinando dessa terra, do que propriamente na época em que eles viveram. A maior parte dos profetas, sejam eles maiores ou menores, eles falam muito mais a respeito do período da igreja, do período do reinado de Cristo, do que propriamente do período em que eles viveram. Geralmente as profecias, elas pegam ali o contexto do profeta e traz esse contexto para as profecias futuras, além dos anos em que aqueles profetas viveram. E é justamente isso que nós vamos fazer, nós vamos meditar no dia de hoje. Nós vamos meditar no livro do profeta Oséias, e existe uma mensagem profética para a igreja de Jesus Cristo, uma mensagem diretiva. E mais uma vez, você precisa conhecer o ensino das duas casas de Israel. Você precisa saber quem são Israel, Efraim. Você precisa saber quem são as duas testemunhas que estão relatadas lá no livro de Apocalipse. Se para você as duas testemunhas não são judeus e gentios, significa que este vídeo e as profecias bíblicas estão bloqueados para você. Hoje nós vamos meditar no livro do profeta Oséias, uma mensagem diretiva para a igreja do final dos tempos. Uma igreja que será cheia do poder de Deus, mas infelizmente nós estamos vivendo em um período em que se levanta a geração que se esqueceu de Deus. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Você vai notar que as profecias na palavra de Deus são profecias gradativas e uma profecia ela completa a outra. Por quê? Porque Deus, desde a época da antiga aliança, está mostrando para o seu povo de que não é uma pessoa que contém toda a revelação, mas Deus tem dado as revelações ao longo das eras, ao longo das épocas. Por quê? Porque nós fazemos parte de um corpo e ninguém se vangloriará por ter toda a revelação. Deus deixou porções das revelações na palavra de Deus, e é por isso que toda hora, ou em quase todo vídeo, eu falo para você, olha, você precisa conhecer o ensino tal, o estudo tal, porque nesse vídeo aqui, nós vamos ver claramente que é necessário conhecer o ensino das 7 festas do Senhor e o ensino das duas casas de Israel. Se você conhecer esses dois ensinos, você vai notar, você vai perceber, e eu vou explicar um pouquinho aqui, de que esta profecia é para a igreja de Jesus Cristo no final dos tempos. Na verdade, o profeta Oséias, ele fala muito mais da construção das duas casas de Israel do que propriamente das profecias na época dele. Ele faz um link falando para Israel da época dele, para que eles se corrigissem, para que eles se consertassem. Deus já falou para eles, né? Na verdade, Deus deu a palavra a Oséias, dizendo aonde eles estavam errando, a maneira em que eles estavam se prostituindo, e aí ele já faz um link mostrando que ali do povo de Israel, daquela divisão do reino das duas casas de Israel, sairia a plenitude dos gentios, e aí o apóstolo Paulo faz essa tradução em Romanos, capítulo 11. Então, queridos, preste bastante atenção, porque a mensagem de hoje, ela é uma mensagem profética, e se você não entender, não conhecer o ensino das duas casas de Israel, provavelmente este vídeo aqui será bloqueado para você. Vai lá comigo em Oséias, capítulo 5. Oséias, capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 9,
E eu sei que muitos irmãos aqui conhecem o canal por causa do estudo de Oséias. Mais uma vez, eu vou deixar o link aqui na descrição a respeito de um estudo completo que nós fizemos aqui alguns anos atrás, a respeito dessas profecias do profeta Oséias. Nós fizemos um estudo versículo a versículo e nós falamos sobre essas profecias maravilhosas, profecias futuras. Versículo 1 diz assim: Ouviste isto, ó sacerdotes? Escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que foste um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Primeira coisa, ele direciona a profecia para os sacerdotes. E nós precisamos entender, queridos, que os sacerdotes hoje, fazendo este paralelo com o Israel antigo, os sacerdotes hoje são toda a liderança espiritual, ou todos aqueles que são responsáveis por pessoas na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, ele coloca sacerdotes para cuidar das pessoas. Nós conhecemos pastores, mestres. Nós conhecemos pessoas hoje na nova aliança que foram designadas para cuidar de outras pessoas. Então, se você é líder de um grupo, se você é líder de uma igreja, um pastor de uma igreja, saiba que você é sacerdote do Senhor. Deus colocou um rebanho nas suas mãos e você precisa, assim como o sacerdote na antiga aliança, você precisa olhar para a demanda do seu povo, para a demanda das suas ovelhas e apresentar elas a Deus. Está tendo problemas com a sua congregação, com o grupo de pessoas que você lidera? Saiba que Deus quer que você olhe para este povo e ore e interceda, apresentando essas demandas, essas causas a Deus. Então, essa é a função do sacerdote. Nós, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos nação santa, nós somos sacerdócio real, como o apóstolo Pedro registra em sua carta. Então, a mensagem na época de Oséias era para os sacerdotes, e você vai ver no decorrer do texto que esse texto é um texto profético para a época da igreja também. Uma profecia de duplo cumprimento, uma advertência de duplo cumprimento. Então, ainda no versículo 1, ele diz: Dai ouvidos, ó casa de Israel. Ele está falando aqui com o Reino do Norte, está direcionando a respeito do Reino do Norte, e nós vamos ver em outras palavras, ele vai direcionar a mensagem para o Reino do Norte, chamando o Reino do Norte de Efraim. Israel, às vezes Efraim, e ele diz assim: E dai ouvidos, ó casa do rei. Uma mensagem diretiva para aquele que estava na liderança de toda a nação. Queridos, os reis que são comandantes, governantes que são comandantes das nações, eles devem ser avisados. Por quê? Porque existem muitos governantes que nós conhecemos, que ficam estabelecendo leis que direcionam a nação a cometer pecados, e você sabe muito bem que nós estamos vivendo esse período, não somente aqui no Brasil, mas em quase todas as nações do mundo. Outro detalhe que ele diz: porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Ele cita aqui duas regiões da época do profeta Oséias. As regiões chamadas de Mispa e Tabor, eram regiões altas, regiões montanhosas. Inclusive, se eu não me engano, a região chamada de Tabor era uma região montanhosa, em que aqueles que habitavam naquele lugar, aqueles que eram reis nessas regiões, eles conseguiam enxergar de longe o seu inimigo chegando. O próprio texto fala sobre essa região chamada de Mispa. Mispa era também uma região alta em que os vigias ficavam olhando e eles conseguiam enxergar o perigo de longe. E é justamente o que acontece nos dias que nós estamos vivendo. Pessoas que foram colocadas em altos postos, pastores, bispos, apóstolos que foram colocados por Deus em regiões altas, em cargos altos, chegaram até a ter contatos com presidentes, com governadores, com pessoas importantes do Brasil e do mundo. São pessoas que hoje se desviaram dos caminhos do Senhor, mesmo estando em altos postos que foi o próprio Deus que as colocou. Hoje essas pessoas são laço para a nação, são laço para aqueles que estão ao redor delas. Por quê, queridos? Porque essas pessoas estão seguindo diretrizes, estão seguindo pecados e Deus não se agrada. Independente do alto cargo, independente do alto posto em que aquele que um dia serviu ao Senhor estiver, se você não se corrigir, Deus te derrubará deste alto posto. Agora, uma mensagem de correção para aqueles que estão em alto cargo na igreja do Senhor. Um dia serviu ao Senhor,
foi elevado a este alto posto, foi elevado, inclusive pessoas que têm canais grandes, que pregavam a palavra, agora se desviaram da palavra de Deus e estão sendo como laço para a vida de outras pessoas. Olha o versículo 2. Na prática de excessos, vós aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Um versículo simples e fácil de entender. Pessoas em alto cargo, pessoas que eram sacerdotes do Senhor, que agora estão usando este posto de relevância, estão usando as suas influências, as influências que alcançaram, porque o Senhor as colocou lá, agora estão pregando e anunciando palavras que não procedem do Senhor. E isso é muito sério, queridos, porque existem muitos líderes religiosos que nós conhecemos, aqueles que um dia foram chamados de sacerdotes do Senhor, que hoje pregam e ensinam aquilo que não está na palavra de Deus. Olha o versículo 3. Conheço a Efraim, e Israel não me está oculto, porque agora te tem prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. Como eu falei, aquele que conhece o ensino das duas casas de Israel sabe muito bem que o profeta Oséias está direcionando para a igreja dos nossos dias. O antigo Israel e o antigo Efraim, ou a casa de Judá e a casa de Efraim, que são as duas casas de Israel, que ao longo do tempo, depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, se tornou a igreja do Senhor, as duas testemunhas, toda aquela construção que eu explico no ensino das duas casas de Israel, nos mostra que esta é uma palavra diretiva para a igreja de Jesus Cristo. Deus está dizendo através deste versículo 3, eu estou olhando para vocês que fazem parte da igreja dos judeus e dos gentios, não existe mais separação hoje, mas vocês precisam entender que qualquer pessoa que foi designado como sacerdote do Senhor na igreja, na nova aliança, que fazem parte das duas testemunhas, precisam continuar seguindo a palavra de Deus. Então, esse versículo 3 nos confirma que esta é uma palavra profética para o futuro. Olha o versículo 4. O seu proceder não lhe permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Nós olhamos para esse versículo 3 e nós vemos o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1 explicando o que o profeta Oséias está denunciando. Por quê, queridos? Porque nós olhamos aqui e nós vemos que o seu proceder não lhes permite voltar ao seu Deus. Você já viu aquelas pessoas que elas estão tão cegas no seu erro, que aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 1, as pessoas estão tão cegas em suas paixões, que Deus as entrega às suas próprias paixões, e elas ficam cegas, seguindo apenas as suas vontades. E existem pessoas dentro da igreja que criaram um Jesus que não existe, um Jesus que é totalmente fora da palavra, um Jesus que tem um amor que é utópico, as pessoas querem estabelecer um amor de Deus sem falar na justiça, sem falar no juízo, sem falar nas correções. Existem muitos daqueles que hoje muitas pessoas que receberam do Senhor altos cargos sacerdotais, alguém que foi estabelecido como um pastor, como um mestre da palavra que está se desviando dos caminhos do Senhor e por causa do tamanho de sua soberba, ele nem consegue mais voltar para Deus. Foi o que aconteceu com Judas, foi o que aconteceu com Faraó. O coração de Faraó estava obstinado. E aqueles que estão obstinados no erro, Deus os entrega às suas próprias paixões. Então, o proceder não lhe permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles. Prostituição espiritual que está acontecendo no banco das igrejas. Pessoas que acham que estão servindo a Deus, quando na realidade estão servindo seus postes ídolos, chamados de internet. Muitos estão seguindo os seus postes ídolos, que são suas roupas bonitas. Muitas pessoas, queridos, pessoas que se denominam, ou pessoas que são sacerdotes do Senhor nos dias de hoje, que dizem que não conseguem ficar sem internet, que não conseguem ficar sem o café, que não conseguem ficar sem a Coca-Cola, que não conseguem ficar sem o esposo. Pessoas que são dependentes de outras pessoas, dependentes espiritualmente. Eu não sei viver sem aquela pessoa. São pessoas que criaram um poste ídolo e sem perceber estão se prostituindo.
Existem pessoas que conseguem ficar sem ler a Bíblia, mas não conseguem ficar sem os seus ídolos criados. É muito fácil, queridos, é muito fácil. Cristãos criarem ídolos pensando que estão servindo a Jesus, quando na realidade estão servindo a um Jesus fictício. Agora, ele continua dizendo nesse texto que esses não conhecem ao Senhor. Muitos já ouviram falar de Jesus, mas de fato não andam com Jesus. Olha o versículo 5. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Nós estamos vendo aqui, queridos, o profeta Oséias entrando em um período profético. Por quê? Porque a igreja, ela entrará em um período de apostasia. E você vai ver que os versículos seguintes, o versículo 6 e o versículo 7 principalmente, são versículos que confirmam isso. O profeta Oséias está falando sobre a apostasia. Nós vamos encontrar a parábola das 10 virgens, que na realidade são 12 virgens. Assista ao vídeo aqui na descrição, quando eu falo sobre as duas testemunhas na parábola das 10 virgens. Nós vamos ver dessas 10 virgens que 5 apostatam da fé, as outras 5 que são piedosas, que vão dormir, que não estão entendendo esse vídeo que eu estou falando aqui. Deus quer te despertar. Se você não está entendendo esse vídeo aqui, vai lá para a descrição do vídeo que eu falei. Compreenda o ensino das festas do Senhor, o ensino das duas casas de Israel. Por quê, queridos? Porque apenas 2 virgens, na parábola das 10 virgens, estão acordadas. Virgens essas que saíram de judeus e de gentios, por isso que são 2 testemunhas. Agora, muitos pensam que estão servindo a Deus, quando na realidade vão dormir como as virgens prudentes. Então, nós precisamos entender que a soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por sua iniquidade, e Judá juntamente com eles. Se você notar, queridos, boa parte do Israel da época de Oséias, eles caíram, mas não caíram para a condenação eterna. Eles caíram, sofreram, porque eles ficaram cegos espiritualmente. Nem todas as pessoas que viveram na época de Oséias se prostituíram com deuses estranhos. Existiam pessoas piedosas ali no meio. Qual foi o grande problema? O grande problema é que, às vezes, o cristão piedoso, como no caso das virgens prudentes, são cristãos que vão dormir e vão sofrer junto com aqueles que estão se prostituindo. Deus guarda, Deus protege, Deus faz diferença entre o que serve e o que não serve. Mas, se você não entender que o seu despertar, a sua vida de oração, de meditação da palavra, vai ajudar a acordar a outros irmãos, provavelmente você vai sofrer não para a condenação, mas vai sofrer porque não está desperto para as revelações de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo. Olha o versículo 6, presta atenção. O versículo 5 falou de apostasia, olha o versículo 6. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Você consegue notar, queridos, que está falando mais uma vez sobre aqueles que são lideranças, e aqui está falando sobre rebanhos, e a aplicação espiritual está falando sobre aqueles que estão debaixo da liderança de pessoas. Mais uma vez eu quero citar aqui os ensinos fundamentais. Você lembra que eu falei sobre as pedras fundamentais, sobre especificamente a doutrina da imposição de mãos? E mais uma vez eu falo para você, é importantíssimo você congregar, porque você precisa deixar Deus te preparar para ser líder de pessoas, ou você precisa se preparar para que alguém esteja com as mãos dele sobre a sua cabeça. Ou seja, a doutrina da imposição de mãos fala a respeito daqueles que deixam pessoas ser cobertura espiritual delas. Seja em uma igreja tradicional, seja em uma congregação, em uma célula, você precisa congregar. Por quê, queridos? Porque precisa ter um pastor sobre a sua vida. E se você é um pastor que cuida de ovelhas, que cuida de rebanho, se você é um líder de um grupo específico, saiba que Deus quer que você busque a presença dele, porque se você é um líder que está fora da direção de Deus, você está levando todo um rebanho para fora da direção de Deus. Se você é uma pessoa que está debaixo de uma cobertura espiritual, e essa cobertura espiritual não prega a palavra de Deus com fidelidade, não direciona o seu rebanho para as verdades da palavra de Deus, não alimenta da maneira correta aqueles que estão debaixo de sua liderança, esses líderes religiosos, eles levam para o erro aqueles que estão debaixo dessa liderança incorreta.
Então, queridos, isso é muito sério, porque muitos no final dos tempos, no período da apostasia, vão estar pregando mensagens que não procedem do Senhor e levando rebanhos para a perdição. Agora, olha que lindo, queridos, o versículo 7. Nesse versículo 7, nós encontramos aqui a importância de conhecer o ensino das duas casas de Israel e também das 7 festas do Senhor. Quem não entende esses dois ensinos, esse versículo 7 aqui é um versículo que não significa nada. Diz assim: aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora, a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Primeira coisa, eles se houveram contra o Senhor. Quem são esses que se houveram contra o Senhor? Quem que são esses que estão indo contra Deus? Que estão fazendo uma afronta, estão afrontando o próprio Deus? Aqueles que eu falei anteriormente. Uma pessoa que prega uma palavra contra aquele que prega uma doutrina, aquele que prega uma ideologia que não procede do Senhor, esse está indo contra o Senhor. Aquele pastor que fala mansinho, que fala bonitinho, sabe aquele pastor que fala mansinho, ele só fala de amor, ele só prega mensagens coachings, mensagens amorosas para afagar, né, o ego das pessoas. Esse pastor que só prega isso e não fala de toda a verdade de Deus, esse é um pastor que está criando um Jesus que não existe. Falar meia verdade significa pregar a mentira. Nós não podemos pregar apenas meia verdade. Nós precisamos falar do amor de Jesus, que ele recebe todas as pessoas, mas que ele quer mudança, porque se Jesus nos aceitasse da maneira que nós somos, ele não teria morrido na cruz do Calvário. Ele nos recebe como nós estamos para que nós andemos em mudança. Todos os dias Deus vai te convidar a mudar em alguma área da sua vida. E se você é daqueles que acreditam que nós devemos permanecer da mesma maneira que nós chegamos a Cristo, significa que você entende o Evangelho de maneira incompleta. Então, ele diz assim, aqueles que são contra o Senhor, nos versículos anteriores, aqueles que são contra o Senhor são sacerdotes, que receberam cargos, que receberam posições, receberam dons de Deus, mas agora pregam mensagens que levam o rebanho a se prostituir. E ele continua aí no mesmo versículo 7, que é um versículo riquíssimo, porque geraram filhos bastardos. Inclusive, esse é o título do vídeo, queridos. Por quê? Porque está nascendo uma geração que não conhece o Senhor Jesus Cristo, que conhecem apenas um Jesus coaching, um Jesus amoroso, um Jesus de uma falsa inclusão, que é um Jesus que não fala de juízo, é um Jesus que não pede correção, é um Jesus que está criando filhos mimados. Mas nós sabemos que o nosso Deus, que é um Deus amoroso, nos corrige, nos direciona. Por quê? Filhos bastardos são todos aqueles que perderam a sua paternidade em Deus porque não seguem os preceitos que estão na palavra de Deus. Se você é um líder religioso que ensina metade do que está escrito na palavra de Deus, só fala do amor e não fala do juízo, não fala de mudança, significa que você está gerando uma geração de filhos bastardos. Filhos bastardos que servem a um Deus que não existe, um Deus de uma mensagem incompleta. Toda mensagem incompleta é uma falsa verdade, porque nós precisamos pregar todo o conselho de Deus, como o próprio apóstolo Paulo fala em suas cartas. Agora, com uma geração de filhos bastardos, e você lembra que eu falei que aqui o profeta Oséias está nos mostrando uma linha cronológica? Primeiro ele falou da apostasia, junto com a apostasia nós vamos ver vários líderes religiosos, aqueles que se declaram pastores, apóstolos, nós vamos ver vários desses ensinando metade do evangelho apenas e gerando uma geração que é bastarda, uma geração que não conhece o seu Deus. Mas, olha a linha cronológica. No versículo 7. Agora, presta atenção nisso. Agora, olha o profeta Oséias falando como se ele estivesse vivendo nesse tempo. Agora, a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Queridos, a festa ou as festas da lua nova, ele está nos direcionando para o ensino das 7 festas do Senhor. Só que se você olhar bem para esse texto, você vai perceber que ele fala a festa. Mas qual festa? Sendo que todas as festas
das 7 festas do Senhor, elas eram regidas pelo calendário lunar. Eles olhavam para as fases da lua e as festas do Senhor aconteciam de acordo com as fases da lua. Quando ele fala que a festa da lua nova os consumirá com as suas porções, ele está falando da única festa, dessas 7 festas, que tinham porções. Você lembra quais são as festas do Senhor? Ou qual festa do Senhor que tem as suas porções? Eu estou falando do período profético da festa das trombetas. Por quê, queridos? Porque a única festa que tem várias porções é a festa das trombetas. Se você lembrar bem, no livro de Apocalipse, nós encontramos 7 porções no toque das trombetas. Nós vamos viver de maneira profética a festa das trombetas, que representa a última semana de Daniel, onde a igreja estará com as trombetas na mão, anunciando uma guerra, acordando os cristãos que estão dormindo, acordando as virgens que são prudentes, que são fiéis, mas não estão enxergando o que está acontecendo naquele período, o que vai acontecer naquele período. Mas, quando o profeta Oséias ele fala que a festa da lua nova os consumirá em suas porções, ele está falando justamente com esses cristãos que estão criando uma geração de bastardos, com esses líderes religiosos que estão criando uma geração de bastardos, e ele está dizendo, se vocês não se corrigirem, as porções dessa festa da lua nova os consumirá. A única festa que vai ter várias porções, e isso vai acontecer de maneira profética, é a festa das trombetas. Na última semana de Daniel, nós vamos ver várias porções da festa das trombetas tocando. Você lembra que 7 trombetas são tocadas? Ali nós vemos essas porções sendo tocadas, e cada trombeta vai anunciar um juízo, vai acontecer uma catástrofe aqui nessa terra. E aqueles que não estiverem se corrigindo com o Senhor, aqui é uma mensagem para o povo de Deus, aqui é uma mensagem para a igreja de Jesus Cristo, aqui é uma mensagem para a igreja que estará vivendo no período em que essas porções da lua nova estarão acontecendo. Cada toque de trombeta representa uma porção. E aqueles que estiverem fora dos caminhos do Senhor, vivendo esse evangelho coaching, vivendo esse evangelho que é pregado de uma maneira incompleta, esses vão dormir como as virgens prudentes. Não vão ser condenados se estiverem andando de maneira piedosa, mas Deus quer despertar você para que você esteja acordado neste tempo. Aqueles que estiverem fora dos caminhos do Senhor, apenas frequentando igrejas, apostataram da fé, esses serão como as virgens imprudentes, sofrerão para a condenação eterna. E é por isso que o texto diz, e a lua nova os consumirá com as suas porções. Ou seja, vocês serão consumidos, vocês serão destruídos por causa dessas catástrofes que vão acontecer nas porções ou nos toques de cada uma dessas trombetas, até chegar o toque da última trombeta, que é a 7ª trombeta. Então, queridos, nós precisamos estar atentos, avisando as pessoas, falando para elas, pregando a respeito dos pecados que estão sendo cometidos, porque muitos serão pegos de surpresa, porque pensam que a igreja será arrebatada secretamente, e eles, que estão cegos espiritualmente, não estão enxergando as mensagens proféticas, os profetas que estão sendo pregados, esses estão pregando paz, segurança, amor. Lembra? O profeta Jeremias fala muito disso. Quando eles estiverem falando a respeito de paz, quando eles estiverem dizendo a arca do Senhor, quando eles estiverem pregando apenas coisas que afagam os corações deles, lhes sobrevirá repentina destruição. Agora, vai lá comigo no versículo 8. Tocai a trombeta em Gibeá e em Ramá. Tocai a rebate. Presta atenção nisso. Toque a rebate está falando sobre um toque de uma guerra que se aproxima. Levantai gritos em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim. Presta atenção aqui. Se você assistiu, presta atenção, se você assistiu o vídeo que eu falo sobre os 144 mil selados, você sabe muito bem que de maneira profética a tribo de Benjamim representa os judeus que se converterão a Jesus, o retorno de Benjamim. No final dos tempos nós vamos encontrar as trombetas sendo tocadas, as catástrofes acontecendo em várias regiões do mundo, mas nós vamos ver muitos judeus se voltando e reconhecendo que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Aqui de maneira profética, e mais uma vez assista o vídeo, você precisa entender o que representa Benjamim para o final dos tempos. Benjamim representa os judeus que reconhecerão Jesus Cristo como Senhor e Salvador, reconhecerão José
como aquele que é o mantenedor dessa terra, eles vão voltar para Jesus exatamente neste período do toque das trombetas. Eu não estou falando, queridos, de novas conversões, mas de um despertar, porque na última semana de Daniel, a ênfase será para despertar aqueles que já são selados do Senhor. Então, queridos, é um anúncio, levantai gritos em Bet-Aven, cuidado Benjamim, ou seja, pregue a palavra e os que são judeus que vão retornar para o Senhor não podem ficar esperando o toque das trombetas, as porções das trombetas, eles precisam se converter antes da última semana de Daniel, porque naquela região será o epicentro da grande tribulação. Então, Deus está avisando aqui a casa de Israel e a casa de Judá. Por fim, o versículo 9 diz: Efraim, tornar-se-á assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, tornei conhecido o que se cumprirá. Nesse versículo 9, nós vemos claramente aqui Deus dizendo: olha, é o seguinte, eu estou avisando. Irmãos, Deus está avisando sobre o toque das trombetas a gerações, a milênios. Deus tem levantado profetas para dizer, vai vir um toque de trombetas, vai vir as porções da lua nova, vai vir o grande e terrível dia do Senhor. A igreja de Jesus Cristo, todos esses servos do Senhor, ao longo das gerações, aqueles que se apostataram, aqueles que estão se apostatando, aqueles que estão pregando ou vivendo um evangelho que não existe, não vão poder reclamar, porque Deus está avisando isso a gerações. E se você é um líder espiritual, se você é uma pessoa que foi colocada como líder de algum grupo, líder de uma igreja, se você tem um rebanho debaixo de suas mãos, saiba que Deus quer que você instrua e direcione essas pessoas para que esses não sejam uma geração que não conhece a Deus. Olha só o que diz Êxodo capítulo 20, aqui é o texto super conhecido, o texto dos 10 mandamentos, e as pessoas vivem como se esse texto não fosse para a nova aliança. Êxodo capítulo 20, os versículos 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Você não pode criar imagem, seja ela uma imagem física de gesso, seja ela uma imagem física de madeira, de nada que há no céu e de nada que há na terra. Você precisa entender que Deus quer que você sirva ao único Deus e não crie imagem, porque Deus não quer ser associado com imagem de nada. Ele é muito grande e o entendimento humano não pode dimensionar o tamanho de Deus, o tamanho da glória de Deus. Deus não quer que você crie imagem nenhuma. Tire todas as imagens e orações só podem ser direcionadas ao único Deus verdadeiro que enviou Jesus Cristo. O único nome que nós devemos mencionar em nossas orações como mediador, o único mediador em nossas orações é Jesus Cristo. Mas continua aí. Nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não faça, não crie nenhuma imagem de um Deus que é fora da palavra de Deus. Deus, ele quer que você siga a palavra de Deus. Olha o versículo 5. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, queridos, tome bastante cuidado, você que tem os seus filhos, né, do seu ventre, filhos de criação, se você é um avô, se você é um tio, ou se você é um líder espiritual, você é líder de uma célula, você é líder de um grupo, você é líder de um ministério e tem filhos espirituais debaixo da sua autoridade. Se você não direcionar da maneira correta essas pessoas que estão debaixo da sua autoridade, significa que você está trazendo maldições para essa geração. Se você é um pai, se você é uma mãe, e você só deixa essa pessoa, se você só deixa este pequenino no celular, entendendo um Deus que deixa ele ficar somente brincando no celular, os nossos filhos precisam ser ensinados no caminho do Senhor. O seu filho precisa aprender a orar, precisa aprender a sentar em um determinado momento para ouvir a palavra de Deus. Ah, mas ele é impaciente, ele não consegue ficar. Faça isso você em sua casa. Se ele não consegue ficar no culto, estabeleça um período, nem que seja de 2 minutos, para ele ir aprendendo que ele tem que meditar, que ele tem que ouvir a palavra de Deus e ele tem que falar no Deus que você crê. Porque se você não ensinar os seus filhos literais e os seus filhos espirituais, como esse próprio texto diz, os pecados
desta geração cairão sobre eles. Às vezes, nós nem estamos pecando para trazer esses pecados, para transmitir esses pecados, como esse texto fala. Mas, às vezes, nós não ensinamos da maneira correta. E aqueles que estão debaixo da nossa tutela, sejam filhos, sejam pessoas que congregam na igreja, estão tendo outros pais espirituais. Você sabia que existem muitos pastores que pregam mensagens tão rasas que as ovelhas deste pastor acabam aprendendo coisas que não procedem da palavra de Deus em outras igrejas ou até mesmo aqui na internet. Se você tem debaixo da sua autoridade filhos espirituais, você precisa direcionar esses segundo a palavra de Deus. Para que aqueles que estão próximos a nós não façam parte desta geração, uma geração que infelizmente está esquecendo o único Deus verdadeiro que enviou Jesus Cristo para nos remir de nossos pecados. Queridos, Deus está levantando uma geração poderosa, mas infelizmente nós vamos ver uma geração que é uma geração de filhos bastardos que não conhece o seu pai, que é o Deus verdadeiro. Bom, mais uma vez eu finalizo aqui esta meditação te agradecendo pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nos próximos vídeos.